Mensagens trocadas por telefone ajudaram nessa investigação. Para os promotores, não há dúvida de que Flávio sabia da prática da rachadinha. Fabrício Queiroz não agiu sem o conhecimento de seus superiores hierárquicos. É o que o Ministério Público afirma. Os promotores dizem que o próprio Queiroz alegou em sua defesa que retinha os contra-cheques para prestar contas a terceiros sobre os salários recebidos pelos funcionários fantasmas e os percentuais retornados à organização criminosa. Em trocas de mensagens com uma das funcionárias do gabinete, Queiroz escreve: "Quando você puder, queria te encontrar para entregar seus contra-cheques. Você pode me informar o valor que foi depositado este mês para eu prestar contas?" O Ministério Público diz que ele conversava com Daniele Mendonça, ex-mulher de Adriano Nóbrega. Adriano é ex-capitão do BOPE e foi denunciado como líder de um grupo de milicianos e assassinos de aluguel, conhecido como Escritório do Crime. Segundo a investigação, no final de 2017, Fabrício Queiroz demonstrou preocupação com a manutenção de Daniele Mendonça como funcionária fantasma na Alerj, devido às eleições de 2018, e o receio de que o aumento da exposição do deputado estadual Flávio Bolsonaro levasse a imprensa a descobrir a nomeação da esposa do miliciano em seu gabinete. Numa outra mensagem, Queiroz diz: "Sobre seu nome não querem correr risco, tendo em vista que estão concorrendo e a visibilidade que estão. Estão fazendo um pente fino nos funcionários e família deles." Daniele acabou sendo exonerada. E numa conversa com uma amiga em janeiro deste ano, ela admitiu que sabia da origem ilícita do dinheiro e que essa situação a incomodava. Daniele escreve: "Enfim, amiga, por outro lado, eu não sei se comentei com você, mas eu já vinha há um tempo muito incomodada com a origem desse dinheiro na minha vida. Sei lá, Deus deve ter ouvido." O MP afirma que Daniele revelou numa outra mensagem que foi o ex-marido que arrumou a nomeação de funcionária fantasma na Alerj. Os promotores lembram que Flávio Bolsonaro homenageou Adriano de Nóbrega com moção de louvor pelos inúmeros serviços prestados à sociedade. E destacam que Adriano e Queiroz foram amigos de farda. O MP afirma ainda que, ao nomear a esposa e a mãe de Adriano para cargos comissionados, Flávio Bolsonaro transferiu, ainda que indiretamente, recursos públicos para o acusado de integrar milícia. Numa mensagem, Adriano revela que também recebia parte dos desvios de salários da Alerj e que repassou uma ordem para Daniele não comparecer ao depoimento no Ministério Público. Os promotores suspeitam que parte dos recursos desviados da Alerj possa ter sido lavada por meio do empreendimento comercial que o então deputado estadual abriu no início de 2015, uma loja de chocolates. Os promotores dizem que, ao que tudo indica, a pessoa jurídica da franquia foi usada como conta de passagem. Eles afirmam que depois que entravam na empresa, os créditos espúrios retornavam a Flávio Bolsonaro, travestidos como forma de distribuição de lucros, dando aparência lícita ao enriquecimento ilícito dos sócios entre 2015 e 2018. Ao analisar os dados bancários, os promotores também identificaram que, apesar de não figurar no contrato como sócia da loja, a esposa de Flávio, Fernanda Bolsonaro, fez transferências bancárias, arcando com dívidas do marido na empresa. Portanto, dizem os promotores, a figura do sócio que de fato não arca com recurso próprio para a sociedade levanta a suspeita que o outro dono da loja, Alexandre Santini, possa ter atuado como laranja do casal Bolsonaro na aquisição da franquia de venda de chocolate. Com as apreensões de hoje, o Ministério Público quer encontrar mais provas sobre a atuação da organização criminosa. Mas talvez tenha dificuldade de encontrar as informações nos telefones. Os promotores dizem que, numa conversa com um fantasma, Queiroz avisou: "Tá havendo problemas. Cuidado com o que vai falar no celular." A defesa de Fabrício Queiroz declarou que recebe a operação de hoje com tranquilidade e surpresa, porque o cliente sempre colaborou com as investigações.